Muito boa noite a todos. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de trabalho e pedimos que a misericórdia de Jesus esteja conosco e gratos que somos a Ele por toda a sua bondade para com todos nós. No dia de hoje, nós gostaríamos de tratar sobre a parábola do bom samaritano, que é uma parábola muito conhecida, e essa parábola encontra-se no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, itens 25 a 37. Nós vamos utilizar a tradução de Haroldo Dutra Dias, publicada pelo Conselho Espírita Internacional. Mas antes de entrar especificamente na parábola, a gente precisa entender o que é uma parábola, né? Então, a gente tem no Novo Testamento fatos que retratam a vida de Jesus. E dentro desses fatos há passagens, que são eventos que aconteceram, né, que Jesus vivenciou na sua passagem para conosco. E existem as parábolas, que são ensinamentos que Jesus proferiu. Então as passagens são coisas que ele fez, parábolas são ensinamentos que ele proferiu. Só que a parábola ela tem uma característica, ela é uma figura ilustrativa, é uma figura de significação, tá? Então ela utiliza elementos da vida cotidiana de um povo para trazer algum ensinamento, tá? Então Jesus utilizava as parábolas principalmente para falar sobre Deus, sobre a ação de Deus no mundo e sobre o reino de Deus. Jesus utilizava principalmente nesses casos. E para entender a parábola, nós precisamos compreender os aspectos culturais do povo, do ambiente em que Jesus estava vivendo, né? E também, compreendendo isso, buscar entender do que estava sendo tratada aquela parábola, que é exatamente isso que nós vamos fazer com relação à parábola do bom samaritano. Então, a parábola do bom samaritano, como nós já dissemos, está em Lucas capítulo 10, itens 25 a 37, e ela diz o seguinte: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, depois de fazer o que, herdarei a vida eterna? E lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com toda a tua mente, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E aproximou-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e os que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual desses 3 parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu do mesmo modo. Então é uma parábola muito interessante. Ela tem vários aspectos importantes, culturais, e vai nos trazer ensinamentos fundamentais
para aqueles de nós que queiram realmente herdar a vida eterna ou entrar no reino dos céus, que são todos símbolos, né, do que o Espiritismo chama, né, a evolução espiritual, o progresso espiritual, que culmina quando nós nos tornamos espíritos puros. Então, nós vamos analisar cada etapa da parábola tentando extrair o espírito da letra. Então, eis que se levantou um certo doutor da lei tentando. Então, o que acontece? Jesus estava vindo para Jerusalém e quando nesse caminho, ele tinha dois caminhos, passando pela Samaria ou não passando pela Samaria. Se ele escolhesse o caminho de passar pela Samaria, é um caminho mais difícil, é um caminho mais longo, passa mais tempo no deserto. E Jesus resolve vir por esse caminho, passando pela Samaria. Então, ele vem de um caminho longo, então eles ficaram um período longo caminhando. No texto anterior, ele vai dizer que os apóstolos tentam encontrar hospedagem para eles repousarem na Samaria e ninguém dá hospedagem para eles. Então isso demonstra que Jesus e os apóstolos já estavam caminhando há algum tempo, tiveram que dormir no templo, porque na Samaria ninguém deu hospedagem para eles, justamente porque havia um conflito entre os judeus e a Samaria, por conta que as 12 tribos elas se separaram, nas 10 tribos com capital em Jerusalém e as 2 tribos com capital na Samaria. Então, isso gerou um afastamento, apesar dos samaritanos também serem judeus, gerou um afastamento. E então o que acontece? Jesus já estava cansado, ele tinha viajado, tinha repousado em algum local não muito apropriado, a gente não sabe se ele tinha comido ou não. Então ele chega em Jerusalém e aí o que acontece? Ele é recebido com carinho, havia naquela época a cultura de lavar os pés, depois que você caminhava muito tempo, com alimentação. Não, então Jesus já vai sendo tentado, como está escrito aqui, a palavra destaca, o doutor da lei tentou Jesus, justamente porque ele vai ser já questionado pelo doutor da lei logo que chega. Então o doutor da lei ele demonstra ser uma daquelas pessoas que não estão muito preocupados com o próximo, E óbvio que dava para perceber que Jesus tinha caminhado por muito tempo, estava fatigado, estava talvez com fome, com sede, e o doutor da lei não teve nenhuma empatia para com Jesus. Então, aí o que ele fala, Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Então, como nós já dissemos, herdar a vida eterna seria, na cultura judaica, a herança da terra prometida, que era uma terra de paz e de amor. Então, iria para essa terra os que eles chamavam justos. Os justos herdariam a vida eterna. E aí, Jesus, com toda a paciência, com todo o amor, com toda a sua caridade para conosco, tem misericórdia, tem caridade para com esse doutor da lei, ele para e dá atenção para o doutor da lei, mesmo sabendo que a intenção dele era de causar algum problema, mostrar que Jesus não era tudo aquilo que estava sendo dito naquela época. E aí ele olha para o doutor da lei e fala: que está escrito na lei? Como lês? Então aqui é muito interessante, porque a lei a gente sabe é a Torá, que são os ensinamentos para aquela época. Seriam o Pentateuco mosaico e mais os enviados de Deus, que eram tidos como profeta. Então são vários livros. E aí, mas percebam que Jesus fez 2 perguntas. Uma é: que está escrito na lei? Outra é: como lês? Então tem o que está escrito e tem a interpretação pessoal de cada um.
Então a gente precisa compreender que muitas vezes nós, às vezes, interpretamos de forma equivocada porque nós colocamos os nossos interesses, as nossas paixões, os nossos vícios na leitura do texto, querendo encaixar o texto no que a gente acha certo e não no que realmente o texto quer dizer para nós, né? Que, obviamente, a Torá ela representa a lei de Deus com um viés daquela época, né? Revestido de um pacote daquela cultura, né? Então, Jesus pergunta isso e o sacerdote responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então aqui existe é muito interessante isso, né? A gente precisa compreender o que isso significa para um judeu daquela época. Então quando o sacerdote fala que ele tem que amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, né, de toda a sua mente, isso quer dizer que quando a gente vai fazer o bem ao próximo, a gente tem que colocar toda a nossa inteligência, todo o nosso raciocínio e todo o nosso sentimento naquele momento. Então, não pode haver divisão quando a gente está servindo a Deus. É isso que eles queriam dizer. Então, não é assim, eu ponho o meu intelecto a serviço de Deus, mas o meu sentimento eu mantenho afastado. Ou ao contrário, o meu sentimento está servindo a Deus, mas o meu intelecto está em outros interesses. Não. Eles queriam dizer que você tem que estar de corpo e alma a serviço de Deus. Então, por isso que a caridade tem muitos caminhos. Porque eu posso utilizar a caridade intelectualmente, eu posso utilizar a caridade num serviço mais de sentimento, mas o que importa é que eles estejam ligados, eles estejam conectados e ambos buscando o mesmo objetivo, que é servir a Deus. Então, essa primeira etapa é isso. A segunda etapa, toda a sua alma, né, seria a questão, para aquela cultura, alma significava corpo mais espírito. Então, a alma é a união do corpo mais o espírito. Então, inclusive, a doutrina espírita também considera isso, que a alma é o espírito encarnado, né? Então, o amor deve ser demonstrado através de gestos, ações, de forma concreta. Então, quando eu amo alguém, eu tenho que expressar isso em atos, em ações, de forma realmente que o outro possa perceber. Não pode ser uma coisa que fique só dentro de mim, tem que ser algo que se exteriorize, né? E a última questão, com toda a sua força. Então, força, nesse sentido, quer dizer todos os recursos, todos os bens, todas as propriedades. Então, quando você entende isso, o que significa essa frase? Significa que, para você servir a Deus, você tem que estar utilizando seu intelecto, seu sentimento, você tem que estar exteriorizando isso em ações, na prática, e você tem que utilizar todos os recursos materiais que você tem para servir a Deus. Sejam recursos financeiros, sejam bens, sejam propriedades e seja inclusive o seu próprio corpo físico. Então é isso que a resposta do sacerdote quer dizer. E vamos ver o que Jesus fala. Então Jesus fala assim: respondeste de forma justa. Então ele sanciona o que o sacerdote falou. É isso mesmo. Você está correto no que você está falando. Para você herdar a vida eterna, ou seja, para você evoluir espiritualmente, para você se tornar um espírito puro, você precisa fazer tudo isso que você falou. Se entregar integralmente a Deus, usar todo o teu intelecto, todo o seu sentimento a serviço de Deus e todos os bens materiais que você tem, inclusive o teu corpo físico, utilizar para fazer o bem ao próximo. É isso aí. E aí Jesus fala: faze isto e viverás. Então, o que fica claro aqui? Que o sacerdote sabia intelectualmente o que ele precisava fazer. Então, ele estava consciente do caminho a seguir. Mas será que ele estava seguindo? Né? E quando aquela palavra, né, ele tentou tentar Jesus, né? Ficou meio esquisito, mas ele estava tentando Jesus, querendo colocar Jesus em maus lençóis.
Então, só por aí a gente já percebe que ele é um daqueles tipos de espírito que sabe, mas não faz, né? Ele está assim, bem no início da caminhada. Então, ele conhece, ele entende, mas ele ainda não está fazendo, né? Então, e aí fala que ele queria justificar-se, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Porque aqui que está o ponto que ele queria deixar Jesus em maus lençóis. Porque assim, naquela época, né, havia um grupo de pessoas dentro do judaísmo que entendia que o próximo seria somente o povo judeu. Então, assim, eu tenho que fazer tudo aquilo, mas só para os meus irmãos judeus. Os gentios, que eram aqueles povos que não tinham a religião judaica, né, e não eram de Israel, para esses eu não preciso fazer isso. Então, o que o doutor da lei queria, né? Ele queria colocar Jesus ali numa situação complicada, porque havia uma minoria do povo judeu que entendia que o próximo era toda a humanidade, mas a grande maioria achava que não. Então, o que ele queria? Ele queria criar uma discussão, né? Ele queria começar a entrar nesse tipo de discussão, que é aquele espírito, né? Aquela pessoa que não está com vontade de praticar a lei de Deus, então ele fica criando meandros intelectuais, fica discutindo pequenas coisas para não fazer o que tem que ser feito. Então, tá bom, eu sei que eu tenho que fazer o bem, mas fazer o bem para quem? Mas será que é só para o judeu? Será que para o outro? Será que para o meu inimigo? Será que não? Então, ele queria criar caminhos para uma discussão ali com Jesus, que é o que muitas vezes a gente faz. A gente fica se colocando numa posição muito intelectualoide, né, querendo discutir do detalhe, para justamente fazer o quê? Para fugir de uma reforma íntima, para fugir de uma prática mais ostensiva no bem, para fugir de perdoar, né, de ser indulgente com o próximo. E a gente fica achando mecanismos intelectuais para, né, escapar da prática e da reforma íntima. E aí, foi aí que Jesus começou a contar a parábola do bom samaritano. Então, a parábola do bom samaritano, ela é a resposta de Jesus para essa pergunta do sacerdote. Quem que é meu próximo? Né? E aí nós vamos lá. Então, prosseguindo, diz Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, fica a primeira coisa. Que homem? Jesus não fala, né? É alguém. Alguém está descendo. E aqui tem um ponto interessante, que Jerusalém, ele representa, naquela cultura, a ligação com Deus, né? A espiritualidade superior. Então, Jerusalém é tida como o local do templo, né? Que seria aquele local de comunhão com o alto. Então, um local espiritual, um local mais de uma depuração espiritual. E Jericó, que era uma cidade mais baixa, então Jerusalém ficava numa situação geográfica acima de Jericó. Jericó, que era um centro comercial da época muito importante, ela tem a característica da materialidade, do mundo, vamos chamar assim, né? Do materialismo, né? Então, o que estava acontecendo? É um homem que estava saindo de um ambiente espiritual e descendo para um ambiente mundano. É isso que daria para trazer como um símbolo. Então, ele estava se expondo. Então, é aqueles de nós que estamos tentando partir para um caminho mais espiritual, uma vida mais alinhada às leis de Deus, e de repente a gente toma escolhas mais materialistas, começa a se preocupar só com a vida material. Então, o que acontece com quem escolhe isso? Cai nas mãos de assaltantes, dos quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, é quando a gente sai da proteção do cumprimento das leis de Deus e passa a viver por si só no mundo material, que é um mundo de interesses, que é um mundo que quer cada um por si, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, né, de disputa de poder.
Então, quando você entra nisso, você é despojado, né? Seja materialmente, seja emocionalmente. Chega até muitas vezes sofrer danos físicos de espancamento, né? E é deixado ali, ou seja, ninguém está muito preocupado com você. Então é um alerta que Jesus dá aqui. Quando você resolve partir para esse tipo de vida, você vai ter consequências muito ruins para você. E aqui fica um ponto importante. Como é que eu identificava uma pessoa naquela época? Então, havia 3 questões principais para a identificação. Primeiro, as roupas, né, ou os pertences. Então, dependendo da forma como a pessoa se vestia ou o que ela carregava com ela, era identificada qual raça, qual tribo, né, qual povo ela pertencia. O segundo eram os traços do rosto, né, a fisionomia. E o terceiro era o idioma. Então, repare que esse cidadão aqui, como ele foi despojado, ou seja, tiraram todos os bens dele, né? Então, provavelmente deixaram ele nu e sem pertences. Então, eu não podia identificar essa pessoa pelas suas roupas ou pelos pertences. Como ele foi espancado, provavelmente o seu rosto estava desfigurado, né? Estava cheio de hematomas. Então, eu não consegui identificar essa pessoa pela característica do rosto, pelos traços do rosto. E como ele estava semi-morto, ele não podia falar. Então, eu não podia identificar essa pessoa pelo idioma. Então, o resumo era: Jesus quis dizer que esse cidadão não podia ser identificado. Nem sua raça, nem seu povo, nem sua religião, nem seu credo, nem nada. Porque ele não tinha condições naquela época de identificar isso. Obviamente que hoje é só você pegar a carteira de motorista, a carteira de identidade, e você saberia quem é, mas essa parábola foi contada há 2000 anos atrás. Então, naquela situação, era impossível identificar essa pessoa. Tá? Só sabia que era um homem. E aí vem, né? Então, tinha uma pessoa no chão ali, caída, semi-morta, provavelmente nua ou semi-nua, todo machucado. E aí o que acontece? Passam 3 pessoas por esse cidadão que está caído ali. Um sacerdote, um levita e um samaritano. Então o sacerdote foi para o lado oposto da rua, o levita foi para o lado oposto da rua e o samaritano foi lá ajudar o cidadão. Quem é um sacerdote? Quem é um levita? Então, o sacerdote, ele era o representante do sinédrio, né, que era o ponto alto da religião hebraica. Porque o sinédrio, naquela época, ele acumulava as funções civis, né, governamentais e religiosas e também judiciária. Então, era o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Executivo. Eram os 3 poderes num lugar só. Então eles detinham muito poder, né, os sacerdotes. E os levitas eram da tribo de Levi. Então uma das 12 tribos de Israel era a tribo de Levi, que foi a tribo responsável para gerar os sacerdotes. Tá? Então, eles eram responsáveis por manter o templo de Israel. Tinha várias, né, no Levítico, no livro de Levítico, né, que é um dos livros do Pentateuco, ele explica lá todos os rituais de purificação, todo o cuidado do templo. Então os levitas eram responsáveis por isso, tá? Então o que fica claro aqui, né? Fica claro que esses 2 seres, né, estavam ligados à religião, conheciam a Torá, eles eram do mesmo nível do sacerdote que fez a pergunta para Jesus. Eles sabiam, mas por que eles foram para o lado oposto? Esse é um ponto interessante. Principalmente o levita, ele tinha que fazer os rituais. E para ele fazer os rituais, ele precisava estar puro, purificado. Se ele cometesse algum erro, ele tinha que passar por um ritual de purificação que era muito complicado. E um dos pontos que gerava impureza era quando você encostasse num morto. Então, repare,
ele não quis ajudar aquele cidadão, muito provavelmente porque ele estava indo para o templo para cumprir suas funções, e se ele encostasse naquele cidadão e ele tivesse morto, ele teria que se purificar e não poderia fazer o que teria que fazer. E aí não ganharia o salário daquele dia. Então está claro aqui que esses dois, preocupando-se mais com rituais exteriores, com condicionamentos exteriores, eles colocaram isso acima do auxílio ao seu próximo. E muitas vezes nós fazemos isso, porque a gente está cheio de compromissos, preocupados com nosso ganhar dinheiro, com enriquecer ou ter uma condição financeira melhor, ou muitas vezes ter almejando cargos melhores, poder. A gente ocupa todo o nosso tempo com isso e acaba não se preocupando com as pessoas que estão precisando de nós ao nosso redor, né? Então nós precisamos tomar muita atenção. É um chamado de atenção importante que Jesus faz aqui. E aí ele fala que certo samaritano, e lembrando que os samaritanos são inimigos dos judeus, então certo samaritano, em viagem, foi até ele, viu ele e compadeceu-se. Então repare, ele estava em viagem. Então ele teoricamente estava em algum afazer, ou profissional ou pessoal. E ele viu aquele ser e compadeceu-se. Então aqui a gente percebe o seguinte: primeiro, qualquer situação é situação de ajudar o próximo. Então não está escrito que ele estava indo para o templo, ou até porque ele estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó. Provavelmente ele estava indo em afazeres profissionais, comerciais. E mesmo assim ele vai lá e repara naquele ser. Então qualquer momento é um momento para a gente ajudar o próximo. E esse compadeceu-se, a gente entende que aqui existe a participação divina, porque Deus utiliza-se de nós para ajudar os seus filhos. Então ele tinha um filho de Deus ali necessitado e ele chama a atenção desse samaritano. E o samaritano responde, porque obviamente Deus também chamou a atenção do sacerdote e do levita. Mas esses, porque estavam mais preocupados com as coisas do mundo, não sentiram esse chamado de Deus. Já o samaritano sentiu, né? E aí Jesus vai explicar tudo que o samaritano fez, né? Então ele passou óleo de oliva, vinho nos ferimentos. Por quê? Porque vinho, ele é vinagre, então ele desinfeta, né? O azeite de oliva é um bálsamo que alivia a dor. Colocou o corpo do samaritano no animal que estava levando ele. Então, ele, em vez de ir confortavelmente no animal, ele foi andando e deixou o animal para o próximo. Colocou ele numa hospedagem, pagou. Então, repare que o samaritano cumpriu toda a lei. Porque ele usou de corpo e mente, então ele teve o sentimento para com o necessitado, então ele compadeceu-se, mas também ele usou o seu intelecto para passar o vinagre, para cuidar das feridas, né? Para colocar ele, né, num local confortável. Então a sua alma foi colocada ali, por quê? Porque a alma é a exteriorização. Então ele não simplesmente ficou com dó do samaritano, do homem e foi embora. Não, ele usou o seu sentimento, o seu intelecto e exteriorizou isso em ações concretas. E a força, né, que é o terceiro elemento, ele utilizou os seus recursos. O vinagre, o azeite de oliva, o animal, pagou a hospedagem e disse que se precisasse de mais alguma coisa, pagaria. E aqui é o mais importante, ele fez tudo isso sem segundas intenções. Por que a gente fala isso? Porque ele não sabia com quem ele estava lidando. Ele não sabia se aquele homem que estava ali era um homem rico, era um homem importante, ou se era um escravo. Ele não podia saber. Então isso demonstra que ele fez por desinteresse, por fazer o bem pelo bem, que é o que a doutrina espírita vai dizer que é a sublimidade da virtude, né? É quando você faz o bem pelo bem, sem nenhum interesse oculto, né?
E aí Jesus pergunta: qual dos três parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos do assaltante? Porque lembre que o doutor da lei queria saber quem é meu próximo. Aqui Jesus fala assim: quem que se tornou o próximo do caído, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa em caridade, a gente pensa que a gente só se coloca no lado de quem está fazendo o bem. Aqui Jesus pede o seguinte: quer dizer que e se você tiver caído, como que você quer que quem que vai te ajudar, né? Então nós temos que nos preocupar com o caído como se nós fôssemos o caído, né? É fazer o outro que gostariam que te fizessem. É isso que Jesus tá nos chamando a atenção aqui, né? E aí o sacerdote falou o que praticou a misericórdia com ele. Então, a parábola do bom samaritano, ela traz uma lição fundamental, que é a da misericórdia. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que o vício característico da nossa sociedade é a indiferença moral. É quando você não se preocupa com o seu próximo. Você só se preocupa com o seu bem-estar. E aqui Jesus está dizendo que, assim, para você almejar o progresso espiritual, você precisa ter misericórdia, olhar para o teu próximo com indulgência, né? Fazer o bem, que é o que a caridade é para a doutrina espírita, né? É benevolência, indulgência e perdão. Então, essa parábola é uma parábola fundamental